Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar um pouquinho de alguns conceitos para que a gente possa colocar em prática, perfeito? A ideia aqui é a gente falar sobre orçamento base zero. Você já ouviu falar sobre isso? Inclusive, é uma metodologia praticamente aí usada nas empresas, e eu resolvi trazer esse conhecimento, essa informação, para a gente trazer para o aspecto pessoal, familiar. No resumo, esse orçamento base zero parte do pressuposto, né, pelo nome, que eu não tenho nada aqui do passado e eu estou começando hoje, zero. Acabei de chegar. O que eu quero para os meus próximos 12 meses, sem pensar no que já passou, sem pensar no que já aconteceu. Ou seja, as minhas decisões são pautadas no daqui em diante. Para isso, e trazendo para a nossa realidade familiar, a gente precisa de alguns mecanismos, de algumas informações que vão nos ajudar nessa construção. Primeira delas, para que eu possa desenvolver um orçamento, seja o base zero, seja o tradicional, eu deveria, no mínimo, ter os insumos em relação ao que a família deseja e o que a família tem como prioridade para aqueles próximos 12 meses. Ou seja, qual é o projeto de vida daquela família? O que vocês querem realizar? O que vocês querem conquistar? Quais são as prioridades que não podem deixar de ser colocado ali como algo de extrema necessidade? Assim sendo, por exemplo, se a gente tem o filho, a filha, quais são os desejos, as vontades, os sonhos de cada um deles? Quais são esses desejos e vontades do casal, da família como um todo? Então, a gente precisa, para começar um orçamento, antes de tudo, é o que a gente chama de reunião familiar. Isso mesmo. Faça uma reunião familiar em conjunto para decidir o que vocês querem para os próximos meses. Infelizmente, a gente não tem essa prática. A gente vai vivendo, a gente vai fazendo e depois vê como que vamos pagar as contas. Então, o que a gente tem que partir do pressuposto é: comecei agora. Ou ainda, muitas pessoas fizeram em alguns momentos da vida esse tipo de planejamento. Por exemplo, quando foram casar, pararam, sentaram, pesquisaram o que queriam, como queriam, onde queriam, o que precisaria, se ia comprar casa, se ia morar de aluguel. Teve esse momento, esse diálogo, essa construção, e a gente precisa fazer pelo menos uma vez ao ano esse movimento, para que a gente não viva no automático, para que a gente possa, sim, contribuir com a nossa própria história, com a nossa própria jornada. O que eu quero viver e o que eu vou fazer que estiver ao meu alcance, que depender de mim, para que isso se transforme em realidade. Então, eu preciso fazer esse movimento de sentar, conversar, alinhar, pesquisar. Eu preciso pensar. Então, o orçamento, pessoal, não é só uma planilha, não é só um controle de entradas e saídas. Ele é um momento em que aquilo que eu pensei, aquilo que eu estou projetando, então eu tomo essas decisões antes de acontecer e não depois que aconteceram. Então, eu vou começar a partir desse movimento. Qual é o meu ganho? Qual o ganho dessa família? Quais são os principais desejos, vontades que ela quer realizar? E aí a gente vai olhar para os gastos. Esses gastos, se eu fizer, vão me ajudar ou atrapalhar nessas minhas prioridades?
E aí vai ficar muito mais fácil eu definir o que eu quero ter de verdade, de construções e realizações, e a partir desse orçamento, partir para o plano de ação. Meu, não dá para eu continuar, por exemplo, pagando a minha internet de R$ 300. Se eu entendi aqui que a minha prioridade é isso e isso, e eu vou assumir aqui que eu tenho aqui como meta gastar com internet R$ 100. Como que a gente vai fazer isso? Vamos para a estratégia, vamos para o foco. Comparar, pesquisar, cotar, pedir descontos, ver promoções. Então, a gente começa a ver o que que é prioridade, o que que é importante. Será que eu preciso de todos os meus gastos que eu tenho hoje? Sim, eu tenho dúvida. Como que eu faço? Legal, não tem problema. Coloca no orçamento. Qual o compromisso que você vai ter de quitação dessa dívida ao longo do ano? Qual vai ser a sua prioridade? Sua prioridade no orçamento não pode ser só dívida, não pode ser só conta. Ninguém aguenta esse tipo de vida. Não faz sentido. Então, pare e pense assim: acabei de nascer. O que que eu quero para a minha vida? Qual é a história que eu quero desenvolver, construir nesse planeta? Deixar aqui a minha marca. E aí eu vou usar essa ferramenta chamada orçamento como um direcionador, como um espelho para que eu possa projetar esse passo a passo. Pensa que ele é o meu mapa. Então, se eu quero ir para um determinado local e eu não sei como chegar lá, eu vou traçando ali, olha, para chegar lá, eu primeiro tenho que chegar no ponto A, no ponto B, depois eu vou para o C. Então, eu vou construir esse caminho até que eu alcance. E para isso eu preciso do orçamento, para me ajudar nesse processo. Então, não pensar que o orçamento é uma ferramenta que vai engessar, pelo contrário, ela vai facilitar, ela vai mostrar se você está focando a sua vida naquilo que não está te ajudando, no que de verdade você quer, ou se você está focando naquilo que você quer, otimizando e usando os seus recursos da maneira que melhor for, inclusive não só recurso financeiro, como também recurso de tempo. Ou seja, será que o que eu trabalho está fazendo sentido? Ele está me ajudando nessa construção? O ganho que eu tenho hoje é suficiente? Se não for, o que que eu posso fazer? Às vezes no mesmo trabalho, às vezes uma renda extra, às vezes buscar pleitear alguma promoção. Então, eu só vou tomar uma decisão dessa se eu souber por que que eu estou fazendo isso, para que que eu vou fazer. Então, eu vou criando esses movimentos. Então, a ideia de eu fazer esse orçamento é para me dar esse norte, essa luz, esse caminho, para que eu não fique vivendo apenas na ilusão. Será que dá? Eu faço, depois eu vejo. Seja o agente protagonista da sua vida, seja o autor principal. Então, é importante que a gente faça isso. E aí eu vou trazer uma outra questão. Se você hoje deixasse de ganhar o seu ganho mensal, você não ia ter que mexer? Não ia ter que fazer mudança? Ou ia continuar do mesmo jeito? Então, não espere faltar para você agir. Haja enquanto tem. Haja enquanto é possível você estar no comando. Então, não espere vir uma informação externa para que você mude, para que você tome uma atitude. Construa você o seu orçamento base zero e defina o que vai ser prioridade, o que vai ser eliminado, o que vocês vão diminuir ou até aumentar, mas sabedor que ao final desses 12 meses vocês vão ter realizado A, B, C, D, E que vocês desenvolveram, vocês alinharam. E esse orçamento tem que ser participativo, não pode ser, como fala? Não é punitivo, não pode ser ditatorial. Ó, família, eu decidi e todo mundo vai seguir por esse caminho?
tem que ser construtivo, colaborativo, envolva todos. Ah, mas meus filhos nem têm ideia de quanto eu ganho, como funciona. Coloquem para participar, pode ter certeza que seus filhos vão contribuir e muito. Então, comece hoje a praticar esse orçamento. Se você ainda está meio perdido, o orçamento nada mais é simples que o reflexo das suas decisões para os próximos tempos, ou seja, seus ganhos, suas prioridades e seus gastos, que vocês vão desenvolver e construir. Qual é o plano estratégico daquela família, daquele lar que a gente quer, onde a gente quer chegar? As empresas fazem isso. Anualmente, ela constrói o orçamento, o que ela quer para os próximos 12 meses. E os colaboradores, os funcionários, a partir do momento dessa diretriz, têm que seguir esse orçamento, têm que seguir essas informações. E por que eu não posso colocar isso na família? A mesma coisa. Definiu a estratégia, olha, então a partir de agora, nós vamos ter essas decisões. Assim que a gente receber nosso ganho, separa as prioridades, vive com o que sobra. E dentro disso que sobra, a gente vai distribuir entre os gastos o quanto que eu vou destinar para cada um. Chegou até antes do final do mês, acabou aquela verba, esquece, próximo mês eu tenho a verba nova. Então, eu tenho que ter essa consciência que o meu dinheiro também tem algumas limitações, o meu ganho. E assim, eu também tenho que olhar para esses meus gastos para saber quais são esses meus limites, para que eu não prejudique essa construção. Está claro? Entendido? Se vocês quiserem que eu traga aqui num outro vídeo um exemplo, um, um orçamento aqui construído base zero. Já tem alguns vídeos aqui no canal mostrando como montar um orçamento, um exemplo, mas a gente pode trazer nessa estrutura, esse passo a passo. Deixe aqui nos comentários. Aproveite, fale também se você hoje já faz um orçamento, se você nunca fez o orçamento, o que você já coloca em prática desse orçamento, se ele é o que você quer para frente, ou ele é o orçamento do que já passou, que a gente chama de autópsia. Então, é importante você parar um momento. É um tempo investido que você faz em você, na sua família, e não fica surpreso com um movimento externo. Você está preparado. Você consegue passar por esse movimento de uma forma muito melhor, muito mais tranquila. Perfeito? Então, comece hoje a pensar e desenvolver esse orçamento base zero, definindo o plano de ação, as estratégias para a família, materializando nesse orçamento e fazendo o acompanhamento e a sequência mês a mês, para que você possa ter muito mais realizações do que você imagina. Perfeito? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vejo vocês. Até mais. Tchau!